¿Escuchaste hablar del día antiestrés? ¿Sabías que fue creado para protegerte de los excesos? El estrés es parte de nuestra vida. Él es la forma que tiene nuestro cuerpo para reaccionar a las presiones, liberando energía suficiente para enfrentar casi cualquier situación. El estrés puede ser una fuente de motivación. Es común vivir algunas presiones, en el trabajo, en casa, en el tránsito. El problema es cuando esas presiones se transforman en rutina y su organismo no logra relajarse. El estrés permanente es un gran peligro. Cuando el rendimiento del trabajo es mantenido a costa de alta presión, por ejemplo, se pierde la eficiencia y el riesgo de que surjan trastornos es muy alto. Aprender a usar bien el tiempo es una buena forma de prevenir el estrés. Todos recibimos la misma cantidad de tiempo, todos los días. Es necesario aprovecharlo, estableciendo prioridades, diversificando las tareas, siendo organizados y simplificando las cosas. En el caso que estés en medio de gran estrés, la buena noticia es que es posible superarlo. El tratamiento debe ser completo e integral, porque involucra la salud física, mental y espiritual. Un buen profesional del área de la salud puede ayudarte. Es importante que sepas que Dios creó un día antiestrés para que puedas desconectarte de todas las actividades y para relajarte. Pasar un tiempo con el Creador ayuda a recargar tus baterías para una nueva semana de desafíos. El cuarto mandamiento de la ley de Dios, el descanso del sábado, fue creado para que puedas hacer una pausa y vivir con más salud y alegría. Además de cuidar de tu salud, puedes dedicar más tiempo a tu familia y participar de cultos religiosos, reconociéndote como criatura dependiente del Creador. Feliz sábado a todos. Vamos a seguir cantando. Vamos a cantar una música en español. Cristo es el mejor amigo. Vamos a poner de pie para cantarse. Cristo es el mejor amigo cuando triste o tentado estés. Colmará de bendición tu afligido corazón. Cristo es el mejor amigo. Cristo es el mejor amigo. Cristo es el mejor amigo. Él tus súplicas oirá y tu carga llevará. Oh, es Cristo el mejor amigo. En Jesús fiel amigo encuentro paz perfecta y plena mi alma da. Apoyado en Él estoy, mi confianza en Él le doy. Cristo es el mejor amigo. Cristo es el mejor amigo. Cristo es el mejor amigo. Él tus súplicas oirá y tu carga llevará. Oh, es Cristo el mejor amigo. Aunque ande en algún peligro o en valle de la muerte esté, ningún mal me alcanzará, pues Jesús me ampara. Cristo es el mejor amigo. Cristo es el mejor amigo. Cristo es el mejor amigo. Él tus súplicas oirá y tu carga llevará. Oh, es Cristo el mejor amigo.
Cuando estemos al fin reunidos con los redimidos más allá, cantaremos con fervor en presencia del Señor. Cristo es el mejor amigo. Cristo es el mejor amigo. Cristo es el mejor amigo. Él tu súplicas oirá y tu carga llevará. Oh, es Cristo el mejor amigo. Amén. Gracias a Dios que tenemos un gran amigo que puede cargar estas cargas para nosotros que ni nosotros mismos às vezes podemos cargar. Es solo nuestro amigo puede cargar por nosotros. Gracias a Dios por eso. La próxima música está en portugués. Es una música nueva. Entonces, la música tiene 3 estrofas. Vamos a cantar la primera estrofa todos juntos. Depois repetimos outra vez a primeira estrofa e seguimos com a segunda e terceira estrofa até o final, ¿vale? Vamos tentar. Isaac vai tocar para nós no piano. Nosotros hemos hecho de las manos del Criador, das mãos do Criador. Nossa vida veio das mãos do Criador. Nós éramos perfeitos à imagem do Senhor. Porém os descaminhos de dor e aflição levaram nossos dias de paz e comunhão. Foi Deus o Pai bondoso quem estendeu a mão, desceu até o abismo, tornou-se um de nós, nos deu a chance de vida eterna. O seu amor venceu, voltaremos para o lar. Muito bem. Aprenderam? Mais ou menos? Cantemos uma vez mais a primeira estrofa. Agora com força. Outra vez do princípio, do começo, assim. Nossa vida veio das mãos do Criador. Nós éramos perfeitos à imagem do Senhor. Porém os descaminhos de dor e aflição levaram nossos dias de paz e comunhão. Foi Deus o Pai bondoso quem estendeu a mão, desceu até o abismo, tornou-se um de nós, nos deu uma nova chance de vida eterna. O seu amor venceu, voltaremos para o lar.
Segunda estrofe. Fomos conclamados, tocados pela cruz, a espalhar o mundo o perfume de Jesus, por um amor profundo e total dedicação. Onde existia pranto, só haverá canção. Foi Deus o Pai bondoso quem estendeu a mão, desceu até o abismo, tornou-se um de nós, nos deu uma nova chance de vida eterna. O seu amor venceu, voltaremos para o lar. A felicidade consiste em seguir preceitos e princípios na mente e no agir. A fé na providência de um majestoso Rei nos faz crescer na graça e amar a sua lei. Só a igreja. Foi Deus o Pai bondoso quem estendeu a mão, desceu até o abismo, tornou-se um de nós, nos devolveu a chance de vida eterna. O seu amor venceu, voltaremos para o lar. Amém. Vamos nos colocar de joelhos para uma palavra de oração. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado por cantar uma tão linda promessa, Senhor. Sabe, no mundo onde nós vivenciamos guerra, problemas e perdas, e parece que o mal em certos momentos vence, nós cantamos, Senhor, que o Senhor nos devolveu a chance de vida eternal e que o seu amor venceu. Muito obrigado, Senhor, por saber que o Senhor já venceu. E por mais que enfrentemos problemas, por mais que o mundo esteja em tribulação, esse não é o resultado final, Senhor. Porque o Senhor já venceu. E por mais que passemos por esses problemas, sabemos que o fim é de felicidade, Senhor, para aqueles que te amam. E nós, Senhor, estamos aqui na Tua presença e podemos Te agradecer por podermos celebrar mais um sábado, porque podemos ter vida, Senhor. Podemos respirar e podemos louvar a Ti. Obrigado por mais um sábado. Obrigado pela vida. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar também presente neste sábado também com os que não puderam estar aqui conosco, Senhor. Que o Senhor possa estender a sua mão e possa curar, Senhor, os problemas que o teu povo enfrenta. Que o Senhor possa resolver a cada dificuldade, Senhor, segundo a tua vontade. Que o Senhor também possa curar os que estão enfermos, Senhor. Curar os que estão passando por problemas de finanças, problemas na família, Senhor. Restaura as famílias. Restaura, Senhor, as famílias. O inimigo tem destruído as famílias. Restaura, Senhor. Te pedimos também que esteja também especial com o pastor que está nessa excursão, que o Senhor possa protegê-lo também e esteja com cada um de nós, Senhor. Abençoa o teu povo. Prepara o teu povo para a tua breve volta, Senhor. Está muito perto.
as coisas que estão acontecendo, Senhor, nos dá a cada vez mais ânimo, Senhor, de levantar e pregar a Tua palavra, de falar para o mundo, acorda, Jesus está voltando. É uma felicidade, Senhor. Transforma nosso caráter. Nós queremos estar preparados para quando o Senhor voltar. Em nome de Jesus. Amém. Probad y ved, historias de fe y fidelidad. Historia de hoy, construyendo con fe. Mi nombre es Gustavo Abel Ayala y actualmente vivo en Buenos Aires, Argentina. Y la verdad, cuando llegué acá a Buenos Aires tenía muy poca experiencia porque no conocía a nadie, solamente tenía un sobrino que vivía acá y él me consiguió trabajo. Fue mi primera experiencia con una carpintería en sí. Mi familia siempre fue adventista de cunas de parte de mi madre, pero en el momento que me vine para Buenos Aires no estaba yendo a la iglesia. A mi esposa le conozco en un viaje después de un año de estar acá solo. Me voy de vacaciones a ver a mi familia. Empezamos a ser novios, conocernos. Después que me vuelvo de vacaciones, ella se viene para acá también a trabajar. Estando ya acá y viviendo con Gustavo, tenemos un amigo en común que nos empieza a invitar para ir a la iglesia. Cuando llegué a la iglesia me sentí tan feliz porque cuando me recibió en la puerta con mucho cariño, con mucho amor. A mí me gustó, me encantó estar ahí. Ella me invitaba a mí para ir a la iglesia. Y me incentivó de tal manera que, bueno, le pedí el sábado libre a mi patrón, no me lo dio, dejé el trabajo que tenía ese y, bueno, y empecé a trabajar en otra carpintería donde me daban el sábado libre y conozco a un hermano de iglesia que tenía su negocio y yo trabajaba para otro, digamos. Entonces, a ninguno de los dos nos estaba yendo bien. Así que decidimos poner nuestro propio negocio, pero no teníamos dinero. Entonces decidimos qué teníamos para invertir, nuestras casas. Cuando él viene y me dice que quería que vendamos la casa y a un principio obviamente no me gustó. Pusimos todo en manos de Dios y vendimos nuestra casa, pusimos en venta y las vendimos, yo vendí la mía y él vendió su casa, juntamos y pusimos nuestra primera maderera en sociedad. Fueron 3 años y medio, los primeros años fueron duros como todo negocio. Empezamos y nos fue relativamente bien. Bueno, en el momento que nosotros decidimos abrirnos a la sociedad, separarnos, yo me fui y alquilé un local donde iba a ser mi negocio. Entonces, parte del local lo utilizaba como para trabajar. Bueno, en el año 2015 hubo un cambio de gobierno acá. A muchas empresas, a muchos negocios no les fue nada bien. A mí no me fue nada bien. Un día habíamos estado muy mal y yo le había dicho vamos a orar y estábamos en el galpón y nos arrodillamos. Un domingo nosotros habíamos salido a pasear un rato y de regreso a nuestro hogar pasamos por enfrente de unos lotes. Y entonces inmediatamente cuando pasamos acá yo digo, no es casualidad que después de haber orado pasemos y podamos ver el lote, ver todo el espacio que había en venta con unos cartelitos. Le digo, vamos a llamar. Y él me dice, pero si no tenemos plata, eso debe salir mucha plata que no estará a nuestro alcance. Yo le dije, pero si Dios es dueño de todo, si Dios es fiel, ¿cómo no nos puede dar? Él puede darnos eso y mucho más si Él así lo desee. Le digo, vamos a llamar. Llamé, a ese número y me atiende un señor que muy rápidamente se acercó a mi domicilio donde tenía el negocio. En ese momento llega, me ofrece los lotes y me dice, vamos a verlo. Así que nos vinimos, ¿no? Y me dijo, bueno, fíjate cuál te gusta y lo charlamos, ¿no? Bueno, me dice que si me interesaba el lote, que si le señara ya podría empezar a hacer algo en los lotes. Nosotros estábamos trabajando en el negocio, entonces quedábamos todo el día trabajando y cuando cerrábamos a la tardecita, nosotros nos veníamos y empezábamos a avanzar trabajando a la noche, ¿no? Luego hicimos una casilla prefabricada al fondo, algo muy chico. Eso fue con la ayuda de los amigos, familiares, hermanos de iglesia. Claro, en el momento que nosotros ya nos habíamos mudado para acá, nuestra casa, estábamos viviendo, pero no teníamos recursos como para comprar madera porque había proveedores que nosotros le habíamos quedado debiendo, pero de a poquito Dios fue mostrando su mano, ¿no es cierto? Y lentamente eso fue levantándonos, las ventas empezaron a levantar. Hoy en la actualidad, gracias a Dios, han pasado de ese momento 7 años y hemos avanzado muchísimo. Tengo mis 2 nenas, Brenda, José, y por la gracia de Dios tenemos 2 chiquitos más que se han sumado a la familia, Kiara y Jefferson. Una cierta ocasión un pastor me vino a visitar y me preguntó, ¿en algún momento sentiste que ibas a salir de todo esto? Y le dije, ¿tuviste miedo?
Y la verdad que sí, pero era un miedo mío porque Dios tenía algo preparado para nosotros. Tengo un versículo, ¿no?, que siempre comparto con mis hijos, que es Salmo 112, ¿no?, que habla que si nosotros reverenciamos a Dios en su mandamiento, Dios va a ser fiel con nosotros. Ha llegado el momento que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas. Que interessante, verdade? Se for dizer em poucas palavras, eu lo decía, lo vou aguardar esto, não? ¿Ha tenido miedo? ¿Quién no ha tenido miedo nunca aquí? Todos nosotros, ¿verdad? Pero hay que ir mesmo com medo. Hay que arriesgar mesmo com medo. Hay que ser fiel a Dios mesmo com medo, ¿cierto? E há uma palavra que diz assim, que se encontra em Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros de fartura e transbordarão de vinho novo os seus lagares. Amém? Esse é meu desejo, que nós possamos ser fiel e ser fiel em tudo, né? Não somente com os dízimos e com as ofertas, em todas as circunstâncias, e irmos pôr o pé na água, mesmo com medo. Amém. Podemos passar agora para recolher as ofertas? Olá, crianças. Olá, niños. Cadê os niños? Viene Anamí, Liam, Leandro, el pequenito, Giovanni, que nós vamos chamar aqui a Elisete, né? A Elisete vai dar um anúncio para vocês, pequenitos, não? Ela vai dar um anúncio. Cadê? Leandro, tu também, Leandro. Vem aqui ao lado de Giovanni. Não? Feliz sábado, crianças. Feliz sábado, ninhos. Happy Saturday. Alguém, o Wallace, poderia traduzir aqui para o Giovanni em inglês? Só o que eu vou falar rapidamente. Giovanni. Yeah. Okay. ¿Quién está haciendo la memorización de los versos de este libreto? ¿Quién? Arriba la mano. Nadie. Tú estás. Qué bien. ¿Sabe qué? Todos los sábados, tio Hilson y yo vamos correr los versos, un verso por vez, de este libreto,
que habla de los 10 mandamentos, ¿sabes? Los 10 mandamentos, pero parte por parte. Entonces, cada sábado, por ejemplo, si Giovanni habla un verso seguro con el pasaje, gana 1 punto. Es mucho, ¿no? Si tú no estás seguro, medio punto. ¿Y por qué eso? Para memorizar de primero los mandamientos de Dios. Y segundo, al final, los niños que conseguirem hablar todos estos versos van a ganar un premio al final. ¿Ok? Pero el premio más grande será memorizar la palabra de Dios. Pero van a ganar un premio. Y colorear. Tendrá mais 1 ponto quem esté coloreando muy lindo. ¿Vale? ¿Combinado? Entonces, si hoy no hay nadie memorizado eso, entonces próximo sábado, Hilson o yo estaremos aquí para coger versos de los niños que sepan. ¿Vale? ¿Combinado? Ok. Tia Heloísa vai contar a historieta agora para vosotros, ¿vale? Gracias, Elisete. Escucharam, verdade, niños? ¿A que sí? Los niños que van a saber de memoria van a ganar algo especial. Lian, ¿tú vas a memorizar? ¿Tú eres muy listo? ¿Tú también, Anami? Sí, muy bien. Giovanni, Leandro, el bebé, no. Pero, sí, pero mira, la historia que voy a contar es sobre esto que estamos haciendo juntamente com Elisete e Gilson. Vosotros sabéis que a leitura é muito importante. Mira, há algum país que te gostaria conhecer, Anami? Ou algum, ou Giovanni, ou Lian? Qual país te gostaria conhecer? Tem algum país que te gostaria conhecer ou não há nenhum? Visitar, conhecer, visitar. Ah, o país, onde é Tanzânia? Te gustaría ir a Tanzânia? Eu te vou dizer algo interessante que para todos, tu puedes ir a Tanzânia hoje mesmo. Sabe como? Buscando um livro, se tu mamá tem em casa um livro de Tanzânia, que vai ensinar a natureza, vai dizer as pessoas, tudo sobre aí. Por isso que a leitura é muito importante. Tu puedes ir aonde querais, com a imaginação e com livros específicos del país. Mira que interessante. Tu não necessitas, claro que é muito bueno ir, não? Pero tu puedes saber como é só em ler um livro. Então, a leitura é muito importante. Pero a mim, Lian, Giovanni, Leandro, sabes qual é o livro mais importante que temos que ler? La Bíblia. Muito bem, Anami. Vosotros, aqui esta Bíblia é muito interessante. Mi hijo tem um igual. Esse é do hermano que me emprestou. Porque aí, mira, ensina várias cositas. Olha, mira. Que interessante, não? Vosotros sabeis quantos livros há dentro deste livro? Alguno sabe? Adulto não pode. Quantos livros há aqui? É que é uma coleção de livros, uma coleção de livros, sabe? Mais de 60, muito bem, casi. Quantos livros tu crees que há aqui dentro? Mais de 60. Mais de 60? Ah, não, mais de 60. Se é mais de 60? Bueno, casi. Giovanni está aí assim, casi fazendo gol, está na porta. 66. 66 livros, Giovanni, Anami. Então, por exemplo, se tu queres ler qualquer assunto, temos aqui na Bíblia, Anami. Se tu queres, Anami, mira aqui. Mira Cristo. Mira. Se tu queres saber de qualquer assunto, se tu tens medo, se tu queres ler sobre algo, presta atenção aqui. O que é isto? Um corderito. Mira. Então, aqui, tudo. Qualquer coisa, qualquer assunto, tu pide a mamá, al papá. Todos tenéis uma Bíblia aqui? Tenéis Bíblia em casa? Sim?
Para niños, mejor, con dibujos. Este para adultos también, pero esta Biblia está interesante porque hay diseños, dibujos, ¿no? Entonces, niños, vamos a hacer esta tarea que nos ha dado Elisete de leer um versículo por semana. ¿Por quê? Porque haverá um dia que não vamos mais poder ter a Bíblia. Mira que triste será. Hoje todos aqui podem ter uma Bíblia. Todos temos Bíblia aqui na igreja? Há alguém que não tem? Me diz que lo regalamos. Todos tenéis Bíblia? ¿Sabéis em quantos idiomas se pode ler a Bíblia? É uma das Bíblias mais impressas, é o livro mais impresso do mundo, é a Bíblia, niños. ¿Sabia? E mais de 200 idiomas. Então, todos podemos ler, ok? E se na próxima semana, niños, dizer a mamá, quero ler o versículo que vou dizer aqui, vai dizer para todos, vão ganhar um regalito, não um incentivo, um regalito. Ok, Anami? Ok, Lian? Quedamos assim? Então, se alguém algum dia pergunta para vocês, qual é o livro mais importante que tenéis em casa? ¿Qué? La Biblia. Muito bem, Anami, aprendeu a Bíblia, ok? Pode ter livros de animais, livro de países, e livro é conhecimento, ok? É isto. Então, agora pode... antes de dizer algo, antes de terminar, quero dizer algo para vosotros, para os adultos também. Antes que me olvida, já estava indo. ¿Sabes como é importante leermos e hablarmos de Jesus? Como é importante? Hoje, Sister Kwan, esta senhora, ela é de China. ¿China está muito cerca de aqui? Não. China, ela é de Hong Kong. Ela ha ido um mês de vacaciones allá, a seu país, com seus filhos. E ela disse que a igreja de Hong Kong nos enviou a todos os niños, adultos, jóvenes, um grande saludo. Mira que bonito. E ela disse que levou nosso saludo, porque eu lhe disse a ela, leva nosso saludo de nossa igreja, brasileira e latina, aqui, de habla espanhol, português. Ela disse que eles se quedaram muito interessados. Que interessante, tu vas a uma igreja latina em Colônia. Ela disse, sim, ela foi bautizada, não, por el pastor, e tuve os estudos em inglês. Então, chicos, não há limites para hablarmos e lermos a Bíblia. Hoje temos um saludo desde Hong Kong. Aqui sim? Não? Desde Hong Kong, um grosso saludo para todos. Olha que bonito, não? E que interessante. Logo esta igreja será internacional, verdade? É isto, niños. Depois temos uma surpresa, vale? Depois habláis comigo com uma surpresa de Giovanni aí, arriba, vale? Sim? Então, mamãe e papá. Of desperation, you have climbed, you have fought, you have won, but this valley that lies coldly before you casts a shadow you cannot overcome, and just when you thought you had it all together,
get you through. But this time the sorrow broke more than just your heart, and reciting all those verses just won't do. When answers aren't enough, there is Jesus. He is more than just an answer to your prayer, and your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He is there. Instead of asking why did it happen, think of where it can lead you from here. And as your pain is slowly easing, you can find a greater reason to live your life triumphant through the tears. When answers aren't enough, there is Jesus. He is more than just an answer to your prayer, and your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He is there. When answers aren't enough, there is Jesus. He is more than just an answer to your prayer, and your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He is there. When answers aren't enough, He is Amen. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus. Eu estou um pouco aqui dividido aqui. Você fala espanhol, fala português? Portunhol. Se eu falo devagar, compreendem? A maioria compreende? Nossos irmãos de habla espanhola? Espanhol? Ok. Vamos começar com uma oração antes de abrir a palavra de Deus. Querido Pai, neste momento nós vamos abrir a Tua palavra, Senhor. E o tema que nós vamos tratar, Senhor, não podemos compreender sem a guia do Teu Santo Espírito. E porque, Senhor, o Senhor nos prometeu o Teu Santo Espírito para nos conduzir em toda a verdade, te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito abra as nossas mentes para compreendermos a Tua palavra. Assim como abriste as mentes, Senhor, dos discípulos que estavam caminhando para o caminho de Emaús. E
E o Senhor então abriu a mente deles para compreender as Escrituras. Te pedimos o mesmo, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Os dois poderes e a santificação. Para alguns de nós é um tema conhecido, para outros talvez não muito, mas nós vamos tratar de um tema que está em Apocalipse, no capítulo 13. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o 10 e vamos comentando passo a passo, tá bom? Vamos ler então capítulo 13, versos 1 a 10. Diz assim: A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar à espada, necessário é que seja morto à espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. O capítulo ele começa descrevendo aí mostrando um quadro meio esquisito, né? Meio estranho, né? Uma besta que emerge do mar, tinha 10 chifres, 7 cabeças e tal. Para uma primeira leitura, o que passa? Um nos pergunta: o que está passando aqui? O que significa isso? Graças a Deus, irmãos, que a Bíblia, ela se revela a si mesma, ou seja, ela se explica a si mesma, porque é a palavra de Deus. E no capítulo 17, nós encontramos a resposta para esses símbolos que nós vemos em Apocalipse capítulo 13. No capítulo 17, vai falar da mesma besta, só que ele vai falar de uma mulher. Ele vai tratar de uma meretriz, que seria, no caso aqui, a besta que nós estamos tratando no capítulo 13. Agora vamos ver esses símbolos que nós encontramos no capítulo 13, nós encontramos também no capítulo 17. E vamos dar uma olhadinha nesses símbolos e o significado deles. Por exemplo, mar. Diz que a besta, ela emergiu do mar. Agora, sabem que 90% do que nós lemos na Bíblia nós compreendemos, assim como nós lemos. Agora, 10% do que a gente lê, a gente não vai compreender de primeira, porque nós estamos tratando de profecia. E nos livros de Daniel, por exemplo, nós temos parte de profecias em Isaías, né, nos profetas, Jeremias, Ezequiel, mas também Apocalipse. Nós temos símbolos, e as profecias não se compreendem como se lê. Nós precisamos estudar um pouco mais para encontrar os símbolos. E o mar. Vamos para o capítulo 17.
E lá nós encontramos a resposta do que significa o mar. Capítulo 17, verso 15. Quem tem a Bíblia, abra no capítulo 17, verso 15. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Que interessante, ele fala direto que a mulher, que essa meretriz, ela está assentada sobre as águas, sobre esse mar. E o que representa mar? Nações, povos e línguas. Já matamos a primeira charada aqui. Não fala em português, né? Já descobrimos. Agora, como eu falei, a besta, ela também é representada por essa meretriz no capítulo 17. Agora, o que representa, então, essa primeira besta, ou o que representa, então, essa meretriz? Uma mulher. O que significa mulher em Apocalipse? Mulher é igual a mulher em Apocalipse? Não. O que é mulher em Apocalipse? Nós vemos primeiro, vamos lá para Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versos 22 a 28. Efésios, capítulo 5, versos 22 a 28. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Aqui também ele faz uma comparação, um paralelismo, né? A mulher, o marido, a igreja e o esposo. Jesus, o marido, mulher, a igreja. Nós vemos bem claramente aqui, certo? E o interessante é que Jesus aqui em Efésios, ele fala que essa igreja, ela seria purificada, limpa, ou seja, uma igreja pura. É representado também pela mulher pura, pela vestidura branca. O interessante é que essa besta, que é comparada também igual à meretriz, é representada então por uma mulher ou por uma igreja não pura. Uma que que se envolveu, talvez, com coisas do mundo. Se envolveu com o quê, talvez? Por que não é uma igreja pura nesse caso? Por que é uma meretriz? Vamos ver mais para frente. Agora vamos lá para Apocalipse, voltamos então para Apocalipse, capítulo 17, verso 18. Para reforçar então essa ideia de que a mulher é uma igreja, vamos lá em Apocalipse, capítulo 17, verso 18, que diz assim: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Vamos ver mais adiante aí, está ficando interessante. Nós lemos também no capítulo 13, vamos voltar lá para o capítulo 13, nós vemos também que essa besta, ela tinha, então, 7 cabeças. E o que fala o capítulo 17 de Apocalipse sobre as 7 cabeças? Vamos lá para o verso 7 do verso 9, verso 9 do capítulo 17. E diz assim: aqui está o sentido. Quem tem sabedoria? Que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, 7 colinas, exatamente, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Olha que interessante. Então, já descobrimos 3 coisas. Essa mulher, essa igreja, surge de nações, surge dos povos.
E essa mulher, ela está assentada sobre os 7 montes. Essa besta também tinha 10 chifres, que é representado em Apocalipse 17, versos 12, pelo seguinte: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Então nós vimos 10 chifres representam 10 reis. Esse tema é muito largo, então eu vou dar uma repassada, tá bom? Neste capítulo, para nós compreendermos só um pouquinho do que representa então essa primeira besta. Muito bem. No verso 2 do capítulo 13 de Apocalipse, nos dito o seguinte: que o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então nós vemos aqui, nesse verso 2, que surge uma figura diferente da besta. Diz que o dragão deu então a autoridade que ele tinha para essa besta. Que dragão é esse que nós estamos falando? Vamos ver. Gostaria de dizer para vocês um detalhe. A cadeia de profecias na qual se encontram estes símbolos começa no capítulo 12 de Apocalipse. E lá nós encontramos o significado da palavra dragão, que está descrevendo aqui. Que dragão é esse? Vamos lá para Apocalipse, capítulo 12, versos 7 a 9. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o seu lugar, o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Que interessante. Em primeira linha, então, nós estamos falando de um dragão, ou seja, o próprio Satanás, que deu o seu poder, então, a essa primeira besta. Então, a besta assumiu esse poder. Foi esse dragão, ou foi Satanás, que atuou sobre Herodes a fim de matar o Salvador. Mas sabem, queridos, o principal agente de Satanás, ao fazer guerra contra Cristo e seu povo durante os primeiros séculos da era cristã, foi o Império Romano. E isso é histórico. O Império Romano ele perseguiu literalmente o povo de Deus. Houve perseguição brutal, forte, nos primeiros séculos da era cristã. Então, o Império Romano, então, ele foi o principal agente de Satanás, no qual o paganismo era a religião dominante. Nós conhecemos então a história de Constantino, né, que entrou no poder e tal, e se tornou cristão, né, assim por diante. Não vamos entrar nesse detalhe agora. Assim, conquanto o dragão represente primeiramente Satanás, em sentido secundário, símbolo de Roma pagã. Então nós estamos falando aqui de um dragão que representa primeiramente, primeira linha, Satanás, mas o seu agente principal é Roma pagã. Interessante isso. Esse símbolo que nós lemos de que o dragão deu seu poder à besta, como a maioria dos protestantes tem crido, representa o papado, que se sucedeu no poder, trono e poderio, uma vez mantidos pelo antigo Império Romano. Então nós tínhamos o Império Romano, que estava liderando a Roma pagã, a Roma imperial. Roma imperial, então, ela passa o seu poder para a Roma papal. E aí, então, começa a dominar o cabeça de Roma papal. Então foi dado ao Papa, então, o poder. E o Papa, então, passou a reinar. Então nós estamos falando atualmente de Roma papal.
a Roma pagã. Verso 3 de Apocalipse 13. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou segundo a besta. Nós lemos então que essa besta ela recebeu uma ferida mortal. Que ferida foi essa? Historicamente falando, nós estamos falando aqui Vamos fazer o seguinte, eu vou ler para vocês mais 2 versos e a gente vai entrar nesse tema, tá bom? Vamos ler o verso 5. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Então ela teve um período de domínio, 42 meses. Fixem esse período, 42 meses. Verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E para fechar, verso 10. Se alguém leva para o cativeiro vai. Os 42 meses que nós lemos aqui, o período então em que Roma ela dominou sobre o povo de Deus, deveria dominar sobre o povo de Deus, são o mesmo que um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, 3 anos e meio ou 1260 dias, que está escrito em Daniel capítulo 7. Um período durante o qual o poder papal deveria oprimir o povo de Deus. Esse período começou no ano 538 e terminou em 1798. Gravem essa data, 1798. Vamos voltar a falar dessa data, tá bom? Nessa época, o Papa foi preso pelo exército francês e o poder papal sofreu a ferida mortal, cumprindo-se assim a profecia: se alguém levar para o cativeiro, irá para o cativeiro. Então, o Papa aqui, o poder papal sofreu então uma ferida mortal e a profecia foi cumprida então. Então, Roma, ela perdeu, vamos dizer, o seu poder. Mas, queridos, a Bíblia fala que essa besta ela vai ser recuperada, essa ferida mortal vai ser restaurada e a besta vai retomar o seu poder. Muito bem, vamos fechar por aí. Já sabemos que estamos falando então de uma igreja, Roma papal. Agora, vamos entrar agora na segunda parte desse capítulo e vamos ler agora a partir dos versos 11 a 18. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida à espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Essa besta, ela emergiu da terra. E é interessante que ela não surgiu de dentro das nações, de dentro de povos, mas ela surgiu da terra. Isso dá uma característica diferente para essa besta.
tinha 2 chifres como um cordeiro. Mais uma característica. Mas falava como um dragão. O que é menos pior? Você mostrar realmente quem você é? Jesus fala, né? Bom seria se você fosse frio ou quente, né? E você mostra quem você é, se é frio ou quente. Ou se você realmente fala, você demonstra ser um cordeiro, mas por dentro você fala como um dragão. Qual que é o menos pior? E Jesus fala, por que você não é nenhum nem outro? Eu vou vomitar você da minha boca. Tem aparência de quem é, mas não é. A gente está falando então de uma besta que tem aparência de que é, mas não é. E cuidem, não estou falando, não confundam. Eu não estou tomando esse texto para falar que a igreja adventista aqui é a besta, tá bom? Nós vamos chegar nesse tema, não confundam. Ela faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Quando a besta ela emerge da terra, tanto a aparência dessa besta como a maneira por que surgiu indicam que a nação por ela representada ela é diferente das outras nações. E essa nação ela foi vista então subir dessa terra. O que significa então? Ao invés de essa nação, como os outros reinos, atingir o seu poder por meio de terríveis cenas de conquista e revolução, como apresenta Daniel capítulo 7, verso 2, ou subverter outras potências, faltou uma palavra aí, para estabelecer-se, a nação assim representada deve surgir em território anteriormente desocupado, crescendo gradual e pacificamente. Não poderia, pois, surgir entre as nacionalidades populosas e agitadas do velho mundo. Deve ser buscada no Ocidente. A primeira besta ela surgiu no contexto de guerra, de revoluções, de brigas, de tentar unificar, de entre as nações, entre povos, entre guerras. Mas essa besta, ela surgiu da terra. Ela cresceu, literalmente cresceu da terra. Ou seja, ela não poderia sair desse mesmo contexto, deste mesmo meio de revolução, de conflito, porque ela surge em um lugar diferente, surgiu da terra. Nós devemos, então, buscar essa besta no Ocidente. A nação, queridos, que se achava, agora lembre-se da data que eu falei? 1798, a nação que estava ascendendo ao poder, apresentando indícios de força e grandeza e atraindo a atenção do mundo, são os Estados Unidos da América do Norte. Nós estamos falando então da América do Norte, esse poder, essa segunda besta que surgiu da terra. E no momento em que a América ela estava surgindo, ela estava ganhando força e poder, muitos artigos de pessoas conhecidas foram escritos falando desse poder que estava surgindo e como ela estava crescendo rapidamente. Como que uma besta literalmente surgindo assim realmente da terra. Agora, essa nação, ela tinha 2 chifres, parecendo um cordeiro. O que representam? Indicam ou representam juventude, inocência e brandura. O microfone está um pouquinho alto aqui, né? O que apropriadamente representa o caráter dos Estados Unidos quando apresentados ao profeta, começando a subir em 1798. Mas essa besta, ela parecia um cordeiro, mas falava como dragão. Esses símbolos indicam contradição flagrante entre o que professa e pratica a nação assim representada. A fala da nação, que está escrito no verso 14, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta,
aquela que ferida a espada sobreviveu, são os atos de suas autoridades legislativas e judiciárias. Por esses atos, desmentirá os princípios liberais e pacíficos que estabeleceu como fundamento de sua política. Ou seja, essa besta que no começo surgiu e tinha como estandarte a paz religiosa, a liberdade religiosa, mas que fala como um cordeiro, ela vai negar ou ela vai desmentir os princípios onde estão fundamentados, então, os princípios liberais e práticos e pacíficos que ela mesma estabeleceu e que são o fundamento da sua política. A predição de falar como o dragão e exercer todo o poder da primeira besta claramente anuncia o desenvolvimento do espírito de intolerância e perseguição que manifestam as nações representadas pelo dragão e pela besta semelhante a leopardo. No verso 12 do capítulo 13, nós lemos assim também, vamos reler. Essa besta, ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Essa declaração indica que a autoridade dessa nação deve ser exercida, impondo ela alguma observância que constituirá ato de homenagem ao papado. Essa besta, então, ela vai levantar então uma imagem, fazer uma imagem, a primeira besta, a Roma papal. Agora, que imagem seria essa? Vamos dar uma olhadinha nos nossos tempos atuais? Agora mesmo está acontecendo isso e eu gostaria de mostrar para vocês uma imagem. Daniel, você pode colocar para a gente a imagem 8470, por favor? Está no PowerPoint, né? Muito bem. Recentemente saiu isso aí numa página oficial no Instagram. Escrito o seguinte: faça da América outra vez católica, em homenagem ao nosso primeiro Papa americano. E na verdade, o que eles estão fazendo é simplesmente assim, uma alusão a uma declaração do presidente Trump, onde ele fala, vamos fazer da América great, como é que fala? Great, extraordinário outra vez. Vamos fazer da América uma América extraordinária outra vez. Vamos voltar ao poder. E aí eles pegaram essa frase e fizeram, vamos fazer então da América católica outra vez. Vamos fazer a América católica outra vez. Em homenagem ao primeiro Papa, tá bom? Isso é muito interessante, porque nós estamos falando de um contexto profético, onde o que nós lemos no capítulo 13 estão ocorrendo. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana, e a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Ou seja, a imagem da besta representa o protestantismo apóstata. Eu gostaria de ler para vocês, em conexão com essa declaração, que está no livro O Grande Conflito, da senhora Ellen White. Eu gostaria de mostrar para vocês uma notícia também. Ela, infelizmente, está em alemão. Quantos não entendem o alemão, ou quantos não conseguem ler o alemão?
Uma pessoa, tá? Ok. Tá, exatamente. Pode traduzir. Então, eu vou pedir para o Daniel colocar para a gente a primeira imagem, a número 1. Eu vou ler em alemão mesmo, para ser mais rápido, tá bom? Präsident Trump unterzeichnete eine Durchführungsverordnung zur Einrichtung der Kommission für Religionsfreiheit. Ou seja, ele inaugurou talvez um escritório de religião, né? Um escritório de religião que vai tratar da liberdade religiosa, tá bom? Então ele inaugurou isso recentemente. Notícia de 2 de maio, ainda esse mês. A segunda imagem, Daniel, pode colocar para a gente? Am Donnerstag nach der Teilnahme von Präsident Trump am Nationalen Gebetstag unterzeichnete der Präsident eine neue Durchführungsverordnung zur Gründung der Kommission für Religionsfreiheit. Der Präsident äußerte sich verpflichtet, die antichristlichen Vorurteile in der Regierung zu beenden, nachdem das Biden-Regime Christen ins Visier genommen hat. Wie die Gateway Pundit berichtete, hat Trump eine Taskforce eingerichtet, um die systemische Diskriminierung von Christen innerhalb von Bundesbehörden zu untersuchen und umzukehren. Die neue exekutive Order legte eine robuste Politik zum Schutz und zur Förderung der Religionsfreiheit in den Vereinigten Staaten fest, die im ersten Verfassungszusatz und der Vision der Gründer der Nation verwurzelt ist. Ele então emitiu um mandato para inaugurar então esse escritório de liberdade religiosa, né, ou uma comissão de liberdade religiosa. E o interessante disso é que agora a fala vamos voltar a ser uma América religiosa de novo. Vamos voltar à religião. Vamos voltar ao que era antes. Exaltando muito a religião e a liberdade religiosa. Só que, queridos, quando nós lemos a Bíblia e falamos que esse poder, então, ou seja, que os que não forem a favor dessa política vão ser perseguidos, alguns podem pensar... É um pouco impossível isso acontecer. Porque, imaginem, nós vivemos num mundo onde nós vivemos aí numa certa liberdade religiosa e num contexto onde há várias religiões protestantes. E é impossível que essas religiões se unem a favor de um decreto para perseguir aqueles que não são a favor. Perdão, pode voltar para a gente no slide? Isso. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos... Essa já foi lida, né? Faltou uma frase. Sim. Há anos, porém, que nas igrejas protestantes se vem manifestando o poderoso e crescente sentimento em favor de uma união baseada em pontos comuns de doutrinas. Para conseguir tal união, deve-se necessariamente evitar toda discussão de assuntos em que não estejam todos de acordo, independentemente de sua importância do ponto de vista bíblico. Isso é muito interessante. Vou tentar resumir rapidamente. O que está acontecendo aqui é o poder romano, ou seja, a Igreja Católica. E quando nós falamos de Igreja Católica, não estamos falando contra os nossos irmãos da Igreja Católica. Não estamos falando daqueles realmente que são sinceros na sua fé. Nós estamos falando aqui de um sistema corrupto. Um sistema que vai contra a palavra de Deus. Agora,
É interessante que o Papa ele está incentivando muito a união. E como as doutrinas, como as religiões têm as suas doutrinas, e cada um difere uma das outras, e cada um tem a sua opinião, é difícil que todas se unam, não? Então, o que ele está fazendo? Vamos nos unir para o bem da sociedade, para o bem dos pobres. Vamos trabalhar em favor dos pobres, dos que estão em guerra, dos que estão sofrendo. Ora, isso não seria um ponto em comum? Não é muito simples todo mundo se unir em favor dos pobres, dos que estão sofrendo? Então, é o que está escrito. Eles precisam unir pontos comuns de doutrina para que todos estejam realmente unidos. Agora, na América do Norte, não está acontecendo diferente. Ele está realmente exaltando a liberdade religiosa, porque é isso que vai abrir caminho para que as religiões se unam outra vez. Porque, no momento, a religião na América estava quebrada. O povo estava dividido. A Igreja Católica, protestantes, perdendo muitos membros. E agora, ele exalta de novo e fala, vamos exaltar a religião. Vamos levantar outra vez. Vamos voltar a ser a América de antes. Que exalta o poder religioso, a liberdade religiosa, abrindo caminho para isso que nós lemos aqui, a união. E então, formar então a imagem da besta. Agora eu vou mostrar para vocês 4 vídeos pequenos, também estão em alemão. Vamos pedir para o Daniel colocar para a gente o primeiro vídeo. Também recentemente, logo depois da inauguração desse escritório, ou dessa comissão de liberdade religiosa. We're bringing back religion in our country, and we're bringing it back quickly and strongly. Because for America to be a great nation, we must always be one nation under God, a phrase that they would like to get rid of, the radical left. You know, they say separation. They say separation between church and state, they told me. I said, all right, let's forget about that for one time. We said, really, the separation? I don't know. Is that a good thing or a bad thing? I'm not sure. But whether there's separation or not, you guys are in the White House where you should be, and you're representing our country, and we're bringing religion back to our country, and it's a big deal. And I think God answered other prayers because he's put in an administration to run this country that's going to make you proud again. It's going to make you believe and believe more again. And I created a historic White House faith office in the West Wing, and I wanted them to have that office. Never happened before. I don't think that's ever happened before, right? The people of faith have never been allowed in the White House. We'll probably be sued tomorrow because they're going to say church, separation of church and state. Can't do that, right? But we'll win. Pam will win that suit. She wins him. She ultimately she wins them. She gets them. Sometimes they get a judge that's not so good, but she ultimately wins. That's what it's all about. Volta, pode fechar, por favor. O que ele estava falando, nada mais nada menos do que ele estava falando que vai unir igreja e Estado outra vez. Isso não seria dizer que a besta está sendo curada, sofrida mortal? União de igreja e Estado está retomando, está voltando. Está acontecendo já. Realidade já. Segundo vídeo, por favor. Essa é a mulher que está liderando agora esse escritório ou essa comissão. To ensure that the voice of faith is not only heard, but also honored at the highest levels of government. And under President Donald Trump's leadership, faith has not been pushed aside. It has been brought back to where it always belongs, and that is center.
And America is once again seen as a moral and a spiritual leader on the global stage. This, I can say unequivocally, and I'm going to pray, is the fruit of a president who welcomes God into the very center of decision-making. Now, let's pray and give him divine dreams, visions, show him. We call for a spiritual reset in our nation, a return to what... Muito bem. Essa mulher, então, está liderando agora esse escritório, né? Essa comissão. E agora vamos dar uma olhadinha. Quem que é essa mulher? Ela tem uma voz, ela é uma voz poderosa entre os protestantes, tá? Vamos ver o terceiro vídeo, então. Wherever I go, God rules. When I walk on White House grounds, God walks on White House grounds. I had every right and authority to declare the White House as holy ground because I was standing there, and where I stand is holy. To say no to President Trump would be saying no to God. And I won't. Eu vou deixar o vídeo falar por si mesmo, tá bom? Vamos para o quarto vídeo agora. Mr. President, for the formation of this commission, which I think is of extraordinary significance for our country, and thank you to so many of the top leaders of our country who are here, which show the priority you give to this very important theme. And with that, let us pray. Heavenly Father, Sovereign King, we bless you, we praise you, and we thank you for all your benefits to our country. We know that the rights we enjoy to life, to liberty, to the pursuit of happiness are given not by government or popular consensus, but by you. We acknowledge, Lord, that since just law is grounded in moral law, and moral law in eternal law, we are indeed... Muito bem, um vídeo mais curtinho, tá bom? Então foram esses 4 vídeos que eu queria mostrar para vocês e o que está atualmente passando. Queridos, quando Deus fala, acontece. A profecia é real. E nós estamos vendo perante os nossos próprios olhos ela acontecendo. Quem achava que a união de igreja e Estado era impossível, está vendo perante seus próprios olhos isso acontecer agora. E isso é bíblico. Quando quer que a igreja tenha obtido o poder secular, empregou ela para punir a discordância às suas doutrinas. As igrejas protestantes que seguiram os passos de Roma, formando aliança com os poderes do mundo, têm manifestado desejo semelhante de restringir a liberdade de consciência. Ainda não chegamos nesse ponto, mas já começamos. Mas já começou. Foi a apostasia que levou a igreja primitiva a procurar o auxílio do governo civil. E isso preparou o caminho para o desenvolvimento do papado. Assim, a apostasia na igreja preparará o caminho para a imagem da besta. E eu tenho um exemplo para mostrar para vocês de o que aconteceu no passado, no século XVI, século XVII, com a igreja anglicana. E aqui eu tenho, deixa eu ver aqui onde é que está a citação. Durante os séculos XVI e XVII, milhares de ministros não conformistas foram obrigados a deixar as igrejas, e muitos, tanto pastores como do povo em geral, foram submetidos a multa, prisão, tortura e martírio. Isso contra os dissidentes. E essa perseguição foi feita pela igreja anglicana, né, entre os séculos XVI e XVII. Tá bom? Perseguição não está longe de nós. Não é uma coisa impossível. Século XVI, XVII não é, vamos dizer assim, muito tempo. E isso aconteceu. E em nossos tempos é possível acontecer outra vez. E vai acontecer porque a Bíblia falou. Agora, eu não gostaria de destacar muito sobre a perseguição em si, mas a importância que esse tema tem. Por que estamos tratando desse tema? No capítulo 14 de Apocalipse, versos 9 e 10, lemos até também na lição da escola sabatina sobre a mensagem do terceiro anjo à igreja.
E nós conhecemos muito bem essa mensagem. Vamos ler juntos versos 9 e 10 do capítulo 14. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, e também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Aqui está falando que se alguém receber a imagem da besta ou recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Agora, de que marca nós estamos falando aqui? O que é essa marca da besta? Que sinal é esse? É um chip no corpo? Que a maioria acredita, não é? A maioria acredita que vamos receber um chip no nosso corpo. E esse chip vai ser instalado, vamos ser controlados. É um chip na mente, como a Bíblia fala, é um chip. Vamos receber esse chip na mão, ou na testa, ou em qualquer outra parte do corpo. Do que a Bíblia está tratando aqui? Que marca da besta é essa? Vamos ler Deuteronômio, capítulo 6, versos 1 a 8. Deuteronômio, capítulo 6, versos 1 a 8. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Agora vem a parte interessante. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua... na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Ou seja, uma marca, um sinal, que seria colocado na mão ou na testa, ou entre os olhos. Aqui, irmãos, nós estamos vendo claramente que se trata não de um objeto introduzido no nosso corpo, se trata literalmente de obediência. Nós não estamos falando de um objeto, nós estamos falando de obediência. O interessante é que nós lemos aqui que Deus ele fala, também as atarás, ou seja, as minhas leis, como sinal na tua mão, e te serão por frontal nos olhos. Aqui estamos falando da lei de Deus. Agora, quando nós vamos para Apocalipse, nós estamos vendo um outro tipo de sinal, uma outra marca, a marca de uma besta. Ora, o diabo, ele sempre tentou fazer tudo igualzinho a Deus. Quando nós estamos falando, então, da marca da besta, que seria colocado na mão ou na testa, estamos falando de uma contrafação. Algo que o diabo copiou de Deus. É igualzinho, olha que coisa interessante. E vai enganar muitos. Agora, depois dessa advertência contra o culto à besta e sua imagem, o profeta ele declara em Apocalipse capítulo 14, verso 12: Aqui está a perseverança dos santos,
os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Queridos, agora no final, o mundo ele vai ser dividido em dois. Aqueles que têm o sinal de Deus, aqueles que são obedientes a Deus, o sinal de obediência, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, e do outro lado nós temos aqueles que têm a marca da besta, aqueles que são desobedientes, aqueles que pisam na lei de Deus, aqueles que preferem seguir lei de homens a seguir a lei de Deus. Então, se a segunda besta faz que lhe seja colocada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, está falando aqui de uma contrafação, como eu falei. Agora vamos ler Daniel capítulo 7, verso 25. Daniel capítulo 7, verso 25. Falando outra vez da primeira besta, ou seja, da Roma papal, falando aqui da Roma papal, diz o seguinte, verso 25 do capítulo 7 de Daniel: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Que interessante. Roma papal cuidaria em mudar os tempos e a lei. Queridos, Roma mudou realmente a lei de Deus. Ele excluiu o segundo mandamento, não é muito importante, e trocou o quarto mandamento. Agora, o quarto mandamento de Deus que pede para nós lembrarmos o dia do Santo Sábado para o santificar, a Igreja Católica Romana destaca o domingo como dia de guarda. Mas, queridos, eu posso falar para vocês com muita certeza, 100% de certeza, não há em nenhum lugar da Bíblia onde Deus fala para guardarmos o domingo como dia santo. Desde o princípio, em Gênesis, Deus fala, ele separou um dia, o santificou, o santo sábado de Deus. O santo sábado. E, queridos, aqueles que obedecem os mandamentos de Deus, ali está incluso o quarto mandamento. E isso vai ser também um sinal no fim dos tempos. A lei que vão introduzir é a lei de guarda ao domingo. E aqueles que não forem a favor dessa lei, que forem contra essa lei de ser humano, vão ser perseguidos. Queridos, uma pergunta, vocês estão firmes para o que vai acontecer? Vocês estão firmes? Vocês sabem o que é a verdade? Só aqueles que conhecem a verdade e sabem que é verdade vão conseguir estar em pé para o que vai acontecer. E sabe, eu não quero causar pânico. A palavra de Deus não veio para causar pânico em ninguém. Deus é um Deus de paz, mas é um Deus de verdade. E Ele fala para a gente isso, não para nós termos medo, porque a Bíblia fala que no amor não há medo. E aqueles que amam a Jesus, você ama Jesus? Então não há o que temer. Porque no amor não há medo. Os que guardam o sábado, o quarto mandamento, serão colocados em contraste com os que guardam o domingo como dia de guarda. E vou falar mais uma coisa. Não estou inventando isso. Roma Papal, Igreja Católica Romana, ela mesma declara nos seus livros que ela mesma cuidou em mudar a lei de Deus. Ela fala, nós mudamos do sábado para o domingo. Tá bom? Eles mesmos não escondem isso, eles declaram isso. Agora, o título fala sobre os dois poderes, e nós já vimos esses dois poderes, que estão praticamente dominando agora o mundo, mas também fala sobre santidade. E o que tem a ver esses dois poderes com a santidade? Voltando então ao capítulo 14, verso 12, diz assim, vou repetir,
Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui está falando de um povo santo. Os santos, o que são os santos? Aqueles que são adorados, aquelas imagens são os santos? Esses são os santos? Os santos são aqueles que têm a auréola na cabeça, né? Que ficam excluídos do mundo. O que é a santidade? O que é ser santo? Vamos ler 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Primeira Coríntios capítulo 1, verso 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Queridos, quando eu li esse texto semana passada, eu me deparei com Jesus que se tornou para nós sabedoria. Quando o Provérbios fala sobre a sabedoria que está gritando pelas suas, a sabedoria tomou forma de uma pessoa. Jesus Cristo se tornou sabedoria por nós. A justiça é uma pessoa, porque Deus é justo, se tornou justiça por nós. E a santificação é uma pessoa, porque Deus é santo. E redenção é uma pessoa, porque Jesus se tornou nosso Redentor. Então, nós estamos falando aqui de uma pessoa. Então, se Deus pede, queridos, para nós sermos santos, como Ele é santo, Ele não está pedindo algo impossível para nós. Ele não está pedindo para nós nos tornarmos onipotentes como Ele é onipotente. Não é nesse sentido. Mas Ele fala o seguinte, em João capítulo 15, verso 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então, queridos, quando Deus fala sede santos porque eu sou santo, ou quando Ele fala permanecer em mim e eu permanecerei em vós, significa então que ser santo é permanecer em Jesus. É andar com Jesus. Mas para permanecer em Jesus, é necessário seguir o conselho que nós encontramos em João capítulo 15, versos 9 e 10. O que diz lá em João? Qual é o conselho? João capítulo 15, versos 9 e 10. E nós já estamos terminando. Disse-lhes Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Perdão, li o 14. Exatamente. Verso 15, muito obrigado. Versos 9 e 10. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Que legal. Então, ser santo, quando Jesus fala, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, ou quando Ele fala, quem guarda os meus mandamentos, permanece em mim. Ser santo, então, significa obedecer os mandamentos de Deus. Então, quando Apocalipse capítulo 14 fala, aqui está a paciência dos santos, está falando, aqui está a paciência daqueles que são obedientes a Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, aqueles que andam com Jesus, aqueles que conhecem Jesus. E sabe, quando nós permanecemos em Jesus, nós damos frutos.
e nós então nos tornamos seus discípulos. Não posso dizer que o mundo todo é discípulo de Jesus, porque só aqueles que realmente amam a Jesus, e amar significa obedecer os seus mandamentos, é que são os seus discípulos. Nisso é glorificado o meu Pai, diz em João capítulo 15, verso 8, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Ser santo significa purificar-se diariamente da impureza da carne e do espírito e aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. Queridos, Deus requer de todos nós a perfeição moral. Mas, a menos, porém, que todo o egoísmo seja banido e o eu crucificado, jamais poderemos ser santos como Deus é. Nós precisamos crucificar o nosso próprio eu, o nosso egoísmo, o nosso achismo. E esse é o tempo. A Bíblia fala, o tempo é hoje. O chamado para crucificar o próprio eu, como Paulo fala, eu esmurro meu corpo e o reduzo à servidão. O chamado para fazer isso é hoje, é agora. E Jesus está chamando a gente para essa obra agora. E meu apelo, queridos, é que nós deveríamos mesmo ser santos como Deus é santo. E quando nós compreendermos o pleno significado dessa declaração e pormos o coração na obra de Deus para sermos santos como Ele o é, aproximar-nos-emos da norma estabelecida para cada pessoa em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe nessa obra, nesse processo de santificação. Jesus se tornou santificação para nós, para que nós possamos viver a vida que Ele viveu e para que nós possamos também alertar pessoas que estão em trevas e não conhecem essa palavra. Quer você hoje ser transformado por Jesus? Você quer literalmente ser um seguidor de Jesus? Você quer seguir a Jesus? Diga amém. Então vamos, neste momento, cantar todos juntos uma música para finalizar o culto. Perdão, antes de cantarmos todos juntos, vamos escutar uma mensagem musical. День за днем проходят быстро к вечности всего лишь шаг. Ты сказал, что уже скоро вновь придешь, как обещал. Свой покой в меня излей.
Vamos orar? Vamos nos colocar de joelhos, quem puder, por favor, de joelhos. Pai, quando nós vemos o que está acontecendo no mundo e vemos como as profecias elas estão se cumprindo, Senhor, diante dos nossos olhos, e olhamos para a nossa vida, vemos que ainda uma grande obra precisa ser feita, Senhor, e que ainda há muita coisa no nosso caráter a ser transformada, a ser consertada. E, Senhor, eu gostaria de pedir que o Senhor tome-nos em Tuas mãos. Transforma o nosso caráter. E assim como o salmista Davi pediu, Senhor, nós pedimos também que esquadrinhe o nosso coração e vê se há alguma coisa de errada, vê o que há de errado, Senhor, o que há de defeituoso, e nos guie pelo caminho certo, Senhor, pelo caminho correto. Nós queremos estar prontos quando Jesus voltar. Nós queremos trabalhar para Ti, Senhor. Dá uma alegria, uma certa alegria de ver que as coisas estão acontecendo e que logo, logo o Senhor vai voltar, Senhor, isso tudo vai acabar. E que literalmente nós vamos poder viver felizes eternamente. E, Senhor, por favor, trabalhe na mente do povo. Acorde, Senhor, o Teu povo. Viver feliz para sempre, Senhor, não é conto de fada. É a realidade, Senhor. E o Teu povo precisa ser despertado para essa realidade. Já vivemos muito tempo nesse mundo, Senhor, de tristeza, de problema, e às vezes nossa mente fica cheia disso, que nos esquecemos de Ti, Senhor, nos esquecemos da Tua palavra, deixamos a Ti de lado. Por favor, Senhor, abra os nossos olhos. Desperta-nos, Senhor, desperta-nos. O Teu povo ainda está dormindo, Senhor. Por favor, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e prepare-nos para a Tua breve volta, Senhor. Obrigado pelo Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Para finalizar, vamos cantar todos juntos a música de bênção. Vamos nos colocar em pé para cantar. Que la gracia de Jesús, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu nos llenen hoy. Que la gracia de Jesús, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu eterna perduren por siempre en nuestro corazón. Amém. Que Deus abençoe a cada um, conduza cada um em paz para os vossos lares. E nos encontramos na próxima sexta, el próximo viernes. Tenemos una reunión especial a las 7:30, ¿no? A las 19:30 aquí en la iglesia. Y aguardamos vosotros aquí el próximo viernes, ¿está bien? Podemos nos saludar e temos que dar um aviso? Sim. Semana que vem nós teremos um programa jovem muito especial. Tô vendo alguns jóvenes aqui. Então estão todos convidados para o nosso programa jovem no próximo sábado, tá bom? Feliz sábado.